Eu nunca tive filhos. Aos 32 anos, entre empregos que me exigiam demais e relacionamentos que nunca se firmavam, comecei a acreditar que talvez a paternidade não fosse para mim. Até conhecer a Ana. E, junto com ela, a pequena Luna. Ana era mãe solo, abandonada pelo ex quando a filha ainda nem tinha 1 ano. Nos conhecemos num café perto do trabalho. Um sorriso gentil, uma risada fácil e um brilho nos olhos que me desarmou. A conversa fluiu como se já nos conhecêssemos há muito tempo, e no fim da tarde, trocamos contatos. O segundo encontro foi diferente. Ela me contou que tinha uma filha, e eu senti aquele frio no estômago, não de medo, mas de responsabilidade. Se quiser sair por essa porta agora, sem ressentimentos, ela disse, com uma sinceridade que me fez querer ficar ainda mais. Fiquei. E 3 meses depois, conheci Luna. Ela tinha 2 anos e meio. Cabelos cacheados, olhos castanhos curiosos e uma energia que desafiava qualquer noção de cansaço. No começo, foi estranho. Ela me olhava como se estivesse tentando entender onde eu me encaixava naquele pequeno universo dela e da mãe. Mas com o tempo, me deixei conquistar. Ela ria das minhas caretas, corria para mim quando se machucava, me chamava de Tico porque Rodrigo era difícil demais. E, com o tempo, passou a me chamar de pai. Durante 5 anos, fui o que de melhor eu podia ser. Levei Luna para a escola, fiz lancheiras, montei brinquedos no Natal e fiquei acordado quando ela teve febre. Era eu quem lia as historinhas antes de dormir, quem assistia Frozen pela 1000ª vez, e quem ensinou a andar de bicicleta. E quando me chamavam de padrasto, eu sempre corrigia, sou pai, só não fui eu quem fez. Eu lembro da primeira vez que ela dormiu no meu colo. Foi num sábado chuvoso, assistindo meu malvado favorito. Ela grudou em mim com aquela confiança cega que só uma criança é capaz de dar. Naquela hora, soube que não havia volta. Aquele era o meu papel. Pai. Inteiro, de corpo e alma. O pai biológico? Sumido. Totalmente ausente. Segundo Ana, ele reaparecia de tempos em tempos com mensagens vazias e promessas quebradas. Nunca pagava pensão, nunca ligava no aniversário. Luna cresceu sem saber quem ele era de verdade, e nem parecia se importar. Eu preenchi esse espaço com tudo o que eu era. Ou ao menos, assim eu pensava. Foi no 6º ano que as coisas começaram a mudar. Começou com uma ligação. Um número desconhecido, uma mensagem no celular da Ana, quero ver minha filha. Mudei. Confesso que ri na hora. Mudou? Depois de 6 anos? Mas Ana estava séria. Ela disse que ele parecia diferente. Que estava buscando ajuda. Que queria ser presente. Eu não achei que fosse dar em nada. Mas dei espaço. Afinal, era a filha dela. A nossa filha. Ela merecia saber. Merecia decidir. E, se ele fosse mesmo sincero, talvez ela ganhasse mais uma figura para amar. Os primeiros encontros foram supervisionados. Curta duração. Em parques. Luna, agora com 7 anos, estava desconfiada. Mas curiosa. Ele trouxe presentes, contou histórias da infância, falou sobre tudo que perdeu e tudo que queria recuperar. Em 3 meses, estavam se vendo todo final de semana. Em 6, ela já o chamava de pai. E eu comecei a desaparecer. A transição foi sutil. Ela ainda me dava boa noite, mas sem o abraço apertado. Começou a pedir que fosse o papai de verdade a buscá-la. E em algum momento, parou de me chamar de pai. Voltou a me chamar de Tico. E doía. Doía como se cada sílaba arrancasse um pedaço de mim. Tentei reconquistar aquele espaço. Levei-a de surpresa para ver os filhotes de panda no zoológico. Preparei café da manhã com panquecas em formato de corações. Li todos os livros que ela queria. Mas algo dentro dela havia mudado. E uma parte de mim começou a entender que talvez, mesmo com todo o meu esforço, eu já não era mais necessário. Conversei com Ana. Ela dizia que era uma fase. Que crianças testam limites. Que isso não invalidava o que eu significava. Mas eu sabia. Eu via nos olhos dela. Luna estava reescrevendo sua história. E eu estava virando apenas um capítulo. A gota d'água veio num domingo. Eu tinha comprado ingressos para o show de mágica que ela tanto queria. Planejei tudo. Pipoca, suco, até um presente depois. Mas naquela manhã, Ana me ligou. Ela quer ir ao zoológico com o pai dela. Disse que vocês podem ir outro dia. Outro dia nunca veio. Naquela noite, chorei. E não era um choro silencioso. Era um choro sufocado, daqueles que machucam. Chorei pela perda, pela impotência, por tudo que investi,
emocionalmente, fisicamente, financeiramente, sem garantia de retorno. Chorei porque, no fundo, sabia que o meu papel estava sendo apagado. Ana tentou consertar. Dizia que Luna ainda me amava, que era só confusão. Mas ela não via o vazio nos olhos da filha quando falava comigo. Não via como ela parava de conversar quando eu entrava no quarto. Como não queria mais dividir as pequenas conquistas comigo. E então, um dia, parei de tentar. Parecia egoísta. Mas era a minha forma de sobreviver. Me afastei. Devagar. Sem escândalo. Sem mágoa explícita. Apenas parei de aparecer. Parei de comprar os danoninhos preferidos dela. Parei de esperar ser incluído. 2 meses depois, eu e Ana terminamos. Ela disse que eu tinha mudado. Que já não era o mesmo homem apaixonado. Talvez ela tivesse razão. Eu ainda a amava, mas estava vazio. Vazio por dentro. Como alguém que perdeu um filho, mesmo que ele nunca tenha sido seu. Hoje, faz 1 ano que não vejo Luna. Às vezes, passo por uma pracinha e vejo uma menina correndo de bicicleta, e meu peito aperta. Às vezes, sonho com ela. Com as noites em que me pedia só mais uma história, Tico. E me pergunto, será que ela lembra? Fui padrasto por 5 anos. Fui pai por 5 anos. Fui tudo o que podia ser, sem esperar nada além de amor em troca. E mesmo assim, fui substituído. Talvez ele realmente tenha mudado. Talvez ele mereça essa segunda chance. E talvez eu só tenha sido um interlúdio entre a ausência e a redenção. Mas no fundo, ainda guardo uma foto nossa. Um dia de sol, ela em meus ombros, rindo alto. E naquela memória, eu sou o pai que ela conhecia. O único que esteve lá quando ela mais precisou. E mesmo que o mundo diga o contrário, naquela foto, naquele momento, eu fui pai. E ninguém pode apagar isso. 2 se passaram e outro dia, andando pelo mercado, ouvi uma menininha chamar pai, com aquela mesma entonação que Luna usava. Olhei por instinto. Não era ela, claro. Mas meu coração disparou do mesmo jeito. Me peguei sorrindo com saudade. Eu sigo em frente. Mas não sem lembranças. Abri uma caixa recentemente. Lá estavam desenhos rabiscados com giz de cera, eu de capa, como super-herói, e ela do lado, com um coração no meio. A carta dizia: "Você é o melhor pai do mundo, Tico." Guardei de novo. Mas, agora, sei que nunca fui só um substituto. Fui pai. Fui abrigo. Fui amor. E mesmo que ela não volte a lembrar, eu nunca vou esquecer.